Eduardo Bolsonaro está no centro de um movimento internacional, expondo uma aliança que fica contra os opressores. E isso é só o começo. Ele articulou sanções contra o Moraes. Isso é uma medida desesperada contra o autoritarismo, a um golpe à nossa democracia. As próximas semanas serão cruciais. Partidos opositores preparam retaliações, mas o que está em jogo é muito mais do que cargos políticos. O Brasil precisa agir agora. Vamos expor toda a verdade e, no final, você descobrirá quem realmente está por trás dessa trama nefasta. A Câmara é difícil. Agora, esse pedido do PSOL, eu acho que ele não deve ser tão... a gente não deve achar que pode ser uma coisa tão simples assim, porque pro Eduardo Bolsonaro. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, a gente está falando o tempo todo sobre essa questão da família, do posicionamento da família Bolsonaro em relação à taxação do Trump anunciada ontem. Por quê? Porque o Trump foi lá, escreveu a carta, falou: olha, Jair Bolsonaro, perseguido político, vítima política, meu amigo, o Brasil está sendo injusto com ele, o Supremo está sendo injusto com ele. O Trump politizou uma questão econômica, trouxe o Supremo para a briga. O presidente dos Estados Unidos resolveu atacar o Supremo Tribunal Federal no Brasil por causa do processo do Jair Bolsonaro. Beleza. O que está acontecendo em paralelo, que a gente sabe, a gente vem noticiando, e que o próprio Eduardo Bolsonaro falou claramente ao longo de meses. Ele se mudou para os Estados Unidos para buscar uma sanção contra o Alexandre de Moraes e, eventualmente, outros ministros do Supremo, e o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, e o Fábio Chor, que é o delegado da PF, que é responsável pelos inquéritos, por boa parte dos inquéritos do Jair Bolsonaro, que estão no Supremo. Então, não é só uma questão do Alexandre, eventualmente outros ministros, o Paulo Gonet ou o delegado da PF. Beleza, essas pessoas estão no alvo, que a gente já noticiou aqui no UOL, a gente vem acompanhando essa história com muita atenção. O que acontece? A escalada que o Eduardo Bolsonaro foi trazendo para essa história, a cada momento que o Marco Rubio, que é o chanceler lá nos Estados Unidos, que ele falava: olha, a gente está aqui observando essa situação no Brasil. A cada pequena vitória dessas, o Eduardo bateu o tambor e falou: olha, fui eu consegui chegar até aqui. O que aconteceu ontem foi um outro nível. A situação, ela escalou ao nível do presidente dos Estados Unidos brigar com o Supremo Tribunal Federal no Brasil. É uma coisa muito séria, é muito grande. E botar uma tarifa de 50%, enfim. A partir do momento que isso tudo acontece, qual que é a reação do Eduardo? Ele vai para as redes, ele pega uma carta que ele fala que ele, junto com Paulo Figueiredo, que também foi denunciado ao Supremo por tentativa de golpe de Estado, que também mora lá nos Estados Unidos, eles dois escreveram uma carta e ele fala: olha, aqui o Brasil, tá o Supremo, no processo do meu pai, o Brasil tem que olhar, tem 3 semanas antes dessas tarifas entrarem em vigor, então tem 3 semanas para correr com o relógio e recuar e fazer alguma coisa. Ele puxou para ele, não é só uma questão que a gente olha e fala: porque o bolsonarismo, a família Bolsonaro, não. O Trump falou na carta, o Eduardo assumiu para ele que essa articulação dele trouxe este resultado. Foi isso que ele falou ontem, oficialmente, com uma carta enviada para as pessoas e lida e gravada nas redes sociais. Então ele trouxe uma bucha de uma história muito grande para cima dele. O que acontece agora? Quais as consequências dessa história? Uma das consequências vai ser os partidos políticos que fazem oposição ao grupo político do Eduardo Bolsonaro, obviamente eles vão lá questionar e vão cobrar tal. Só que o processo no Congresso é muito peculiar, podemos dizer assim, né? Para não usar outros adjetivos. Então, por mais que ali muitos interesses e muitos grupos diferentes o negócio fique parado, pode ser que no judiciário a coisa tenha um outro ritmo. Por quê? Ao longo desses meses e ao longo dessa escalada, o que aconteceu lá atrás, em janeiro, fevereiro, o Eduardo falava e não estava... Ele estava ok, estava falando: estou aqui nos Estados Unidos fazendo isso, procurando o governo e o Congresso americano. Teve um determinado momento, foi quando o governo começou a se manifestar, porque o Supremo abriu uma investigação contra ele. O Eduardo, quando foi para os Estados Unidos, não tinha nenhum processo contra ele, não tinha nenhuma ameaça de prisão. Agora existe, inclusive, um pedido de prisão que o PGR vai ter que analisar. É isso, Sakamoto. Se este alerta fez sentido para você, clique no like agora mesmo, inscreva-se no canal, ative as notificações e responda nos comentários. Quem vai ser o maior beneficiado por esse plano oculto?